A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesse vídeo eu vou comentar a lição número 7, que traz como título A Queda do Ser Humano. Essa lição aqui, ó, você que está usando a revista da CPAD, o primeiro trimestre do ano 2020, nós estamos estudando sobre o homem, antropologia bíblica, e nesse vídeo, nessa lição, na verdade, a gente vai estudar sobre a questão da queda, do pecado. É impossível estudar sobre o ser humano de acordo com a Bíblia, sem falar da questão do pecado. Na verdade, esse tema a gente está estudando sobre o pecado desde o início. A gente está falando da queda, do pecado, as consequências do pecado, desde a primeira lição. E essa lição aqui a gente vai tratar exclusivamente desse tema. Não se preocupe que não é algo repetitivo, vai ter alguns temas aqui que já apareceram, né, em lições anteriores, mas a gente tem agora a oportunidade de aprofundar um pouco mais dentro desses tópicos. E esse vídeo aqui é um vídeo que eu faço, no caso, para complementar o vídeo que eu posto segunda-feira. Então eu sempre posto um vídeo segunda-feira contendo aí todo o conteúdo da lição, onde eu vou comentando tópico e subtópico. Esse vídeo aqui é o vídeo de destaque. Por quê? Porque eu destaco alguns pontos aqui, alguns tópicos, subtópicos, alguns versículos, alguns temas, e a gente vê o que está gerando mais dúvida para os usuários do EBD em Foco, que acessam o site, ouve a aula em áudio, assiste a aula em vídeo que eu posto na segunda-feira. A gente pega todas as dúvidas e coloca aqui nesse vídeo. Então, às vezes eu pergunto, às vezes eu faço uma pesquisa, enfim. Então tem vários formatos diferentes. E no vídeo de hoje, eu vou destacar aqui o tópico 1 e o tópico 3. O tópico 2 não é que ele não seja importante, mas ele não trouxe tanta dúvida, porque ele fala da questão do evento queda ali, Adão e Eva, ser um evento literal, aconteceu daquele jeito. Então eu creio que não tem nenhuma dúvida sobre isso, e sair dizer que não é literal, que é figurado, a gente vai acabar caindo em especulações que não levam a lugar nenhum. Então eu prefiro ficar com o que está aqui na revista, considerando que é literal. Agora o tópico 1 e o tópico 3 são tópicos que já foram debatidos e estudados em lições anteriores. A lição 4, a gente falou um pouco sobre a questão do livre-arbítrio. Então eu recomendo você assistir o vídeo de destaque da lição 4, porque lá eu falo um pouco do livre-arbítrio de uma forma mais geral, mais generalizada, né, sobre as questões do dia a dia, né, será que Deus predeterminou tudo? Será que eu tenho o direito de escolha? Então isso é na lição 4. Nessa lição aqui a gente vai falar de livre-arbítrio novamente, mas dentro do contexto da salvação. E eu vou aproveitar aqui para explicar um pouco sobre a questão do calvinismo e do arminianismo, esse debate que dura séculos aí e que tem muitos professores da EBD que não conhecem muito sobre esses dois temas, ainda tem um pouco de dificuldade. Eu vou entrar aqui com um contexto histórico dentro da lição também, sem fugir da lição, trazendo um esclarecimento sobre essa questão do livre-arbítrio. Então assista aí que vai ser algo muito bom mesmo. Eu vou procurar me aprofundar em algumas coisas aqui, trazer umas visões e mostrar a diferença de um e de outro, né? Calvinismo, arminianismo, sem, claro, suscitar aqui, meu objetivo aqui não é denegrir um ou outro ponto de vista, ou querer exaltar um ou outro, não é nada disso. Eu vou fazer uma abordagem aqui um pouco diferenciada. E no tópico 3 eu vou falar das consequências da queda, que também, assim, apesar de ser um tema que a gente já tratou e é um tema meio que batido, mas sempre tem uma novidade, sempre tem algo a mais que a gente pode aprender. Então vou destacar principalmente a questão da transição do pecado da espécie humana e sobre também a questão da enfermidade da terra, né, as consequências do pecado para a criação como um todo. Então vamos lá. No tópico 1, o livre-arbítrio do ser humano. Antes de começar aqui, eu gostaria de pedir para você entrar no site do EBD em Foco e baixar o material que a gente está lá, colocou lá disponível. Então você não precisa nem cadastrar. Entre no site, você vai ver que no menu ao lado ou em cima, né, no computador é do lado e no celular em cima, vai estar assim, conteúdo extra. Você clica na abinha conteúdo extra, vai baixar algumas sub-abas e aí vai estar lá conteúdo diverso. Você clicando lá, você vai encontrar alguns PDFs que eu posto para todas as lições, algo extra mesmo,
trechos de livros, coisas que vão ajudar bastante, inclusive slides que podem te ajudar também, tá? Então, isso lá no conteúdo extra. Se você quiser o slide da lição para ministrar a aula, aí já é um outro conteúdo relacionado, tem a assinatura, que você tem que fazer um cadastro, fazer assinatura, mas aí já é outra história. Esse conteúdo extra, totalmente gratuito, você acessa lá e baixa. Então acesse aí o ebdenfoco.com e baixe esse conteúdo que vai lhe ajudar bastante. Então vamos começar aqui. Antes de falar sobre o tema em si, eu quero fazer algumas considerações sobre essa questão. Todas as vezes que a gente for tratar de livre-arbítrio, for falar de calvinismo e arminianismo, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, esse conhecimento de arminianismo e calvinismo não vai te salvar. Não vai te salvar. Ah, porque eu preciso saber entender isso para ser salvo? Não. Se eu fosse falar isso aqui, que você precisa conhecer arminianismo, calvinismo para ser salvo, então eu diria até que, sei lá, acho que 70% dos crentes não seriam salvos, porque eu acredito que a grande maioria não estuda isso aqui. Então isso aqui acaba sendo um tema muitas vezes acadêmico e, claro, chegou para o público em geral, mas não é todo mundo que se dedica a aprender mais a fundo esse tema. Então, muito cuidado em achar que você só vai ser salvo se você tiver esse conhecimento. Algumas pessoas pensam assim, acaba sendo assim, eu tenho um conhecimento mais elevado, sou superior. Esquece, não é isso, esse não é o propósito. É um tema interessante, a gente tem que estudar, mas ele não fala de salvação, é a mecânica da salvação, mas para você ser salvo, você não precisa dominar a calvinismo ou arminianismo, tá? Você também não precisa se posicionar em relação a nenhum dos dois. Tá, outra coisa é não promova debates achando que vai resolver o problema. Tá? Tem gente que acha que vai levar para a sala de aula, para a EBD, um debate sobre essas duas visões em relação à salvação e vai achar que ali ele vai apresentar algo que vai resolver o problema, né? Então eu digo assim que é impossível resolver esse impasse, né? Estamos tentando explicar os desígnios de Deus, né? O plano de salvação de Deus, como que executa a salvação, a mecânica da salvação. Isso realmente é algo muito complicado e ninguém vai conseguir chegar a uma definição fechada. Então os dois vão ter a Bíblia como base para defender o que acreditam aí. Tá, outra coisa é não seja intolerante. Tem gente que acha assim, eu sou calvinista, então eu sou salvo e quem é arminiano não é. Tem uns que pensam assim, e outros já falam assim, eu sou arminiano e calvinismo é doutrina de demônio, isso aí é coisa do diabo, não tem nada de Deus. Não seja assim, não seja intolerante. A salvação não está atrelada a Armínio nem Calvino, está atrelada a Cristo. É crer em Jesus como Salvador para ser salvo, não crer em uma doutrina específica criada por homens. Então, muito cuidado, né, com essa questão da intolerância quando se trata desse tema. E outra dica que eu acho que serve para quem quer entender mais é estude os dois lados, leia tanto escritores calvinistas como escritores arminianos. Tá? Não fique assim, eu sou calvinista, leio só livros calvinistas e tudo que eu sei do arminianismo é baseado nos livros calvinistas. Tá? E tem outros que falam assim, eu sou arminiano e eu só leio livros arminianos e tudo que eu sei do calvinismo é baseado no que está nos livros arminianos. Cuidado com isso, porque todo escrito é uma interpretação. Tá? Então, quando um arminiano fala de Calvino, ele está interpretando Calvino de acordo com a sua visão de mundo. Então, você tem que ler a fonte para tirar suas próprias conclusões. Então, leia os dois lados, estude os dois lados de forma profunda. Tá? Fazendo essas considerações aqui, vamos entrar na lição em si. Tá, primeiro, de onde veio isso? Por que esse debate? Por que sempre entra nesse tema? Por que surgiu? De onde veio esses nomes? Quem foi Armínio e quem foi Calvino? Não vou entrar na história de forma detalhada, porque para isso a gente precisaria aqui de umas 3 horas para falar de tudo isso. Então eu vou resumir a história para que nós possamos ter uma noção do que foi que aconteceu e como essas doutrinas se encaixam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quais são as aplicações práticas dela para nós. Tudo começou por volta do ano 380 depois de Cristo, por aí assim, quando um camarada chamado Pelágio, ele começou a pregar em Roma, depois pregou na Palestina, e Pelágio ele afirmava que o ser humano ele nasce sem pecado. Ele falava assim, que todo ser humano nasce como se fosse um novo Adão, né? Nasce totalmente livre de pecado, e ele pecaria depois, né? Claro, convivendo com as pessoas, ele iria pecar, mas ele poderia se achegar a Deus pela sua própria vontade. Ele faria isso sozinho, sem precisar da ajuda divina.
Então Pelágio ele veio com essa interpretação, dizendo que o homem se salvaria buscando a salvação sozinho, sem nenhuma ajuda divina. Isso foi chamado de pelagianismo depois. Então o pelagianismo foi combatido por Agostinho. Então Agostinho, que era o bispo de Hipona, uma cidade da época, e Agostinho ele combateu essa doutrina de Pelágio, que depois foi julgada e condenada, considerada uma heresia no Concílio de Cartago em 418. Então, o que Agostinho afirmou é que o homem é totalmente depravado, ele é pecador, segundo Efésios 2:1, ele está morto em delitos e pecados, ele não tem a capacidade de se chegar em Deus, de ir até Deus, de alcançar a salvação pelo esforço próprio, e no caso o homem ele teria que, para que ele alcançasse a salvação, Deus teria que tomar a iniciativa, ir lá e salvar o homem. Então, totalmente contrário ao que Pelágio estava ensinando. Então, ele tira isso das Escrituras. Essa doutrina de Agostinho, colocando aí o homem 100% dependente de Deus, ela não foi adotada pela igreja. A igreja da época era somente a igreja católica, não tinha ainda igrejas evangélicas, não tinha acontecido ainda a reforma protestante, 300 e pouco, 400 depois de Cristo. Então, foi bem no início mesmo da igreja, né? Agostinho é considerado um dos pais da igreja. A igreja católica acabou assumindo um meio termo, que é chamado de semi-pelagianismo. O homem coopera juntamente com Deus para alcançar a salvação. Acontece que essa doutrina de Agostinho, ela ficou ali adormecida, né? Mas ela foi meio que reavivada na época da Reforma Protestante. Lutero, lendo os escritos de Agostinho, foi onde ele teve um real encontro com Deus, através da uma passagem de Romanos que ele leu, e depois Calvino foi influenciado também, isso já em 1500 e uns quebrados, né? 1500 por aí 1520, 1560, tanto que Calvino ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. Então, Calvino ele foi influenciado pela doutrina, no caso de Agostinho, e ele meio que organizou e explicou um pouco mais, de forma mais detalhada, essa questão do homem ser salvo somente pela ação divina, porque ele está morto em delitos e pecados, então ele não tem livre-arbítrio. No fundo é isso. Então o que essa doutrina vai afirmar? Tanto Agostinho quanto Calvino. Eles vão afirmar o seguinte, que o homem antes da queda, ele tinha o livre-arbítrio, ele era livre para escolher o que ele quisesse escolher. Depois da queda, esse arbítrio ficou cativo por causa do pecado. Então ele não tem mais o livre-arbítrio, o homem não tem mais a capacidade de escolher Deus, de ir até Deus sozinho. Isso perdeu porque ele está morto em delitos e pecados. Isso baseado nas Escrituras, isso tem base e eu vou explicar com mais detalhe mais na frente. Então Calvino elaborou isso um pouco mais, escreveu os seus livros, as suas institutas, tratou um pouco desse tema, falou de eleição, predestinação, né, e por isso que ficou sendo chamado de calvinismo depois, porque Calvino foi o divulgador da doutrina que foi ensinada por Agostinho. Então isso, na verdade, o que Calvino fez foi pegar o que já existia, deu uma elaborada, colocou uma roupagem diferente e popularizou um pouco mais e ficou sendo conhecido como calvinismo. Então o calvinismo veio a partir daí dizer que o homem está morto deles e pecados e Deus, de antemão, escolheu quem ele ia salvar, que vai ser tocado, vai crer no evangelho e vai ser salvo baseado na fé, mas escolhido por Deus, porque o homem em si não tem essa capacidade. Depois que Calvino morre, surge ali na universidade de Leiden, uma coisa assim, um homem chamado Jacó Armínio. Então, quando Calvino morre, Armínio está com 4 anos de idade. Então, Armínio se forma, entra na universidade, se torna professor da universidade e ele vai estudar sobre o calvinismo e ele começa a questionar o calvinismo. Então, o que Armínio vai fazer é pegar as doutrinas de Calvino e começar a questionar, peraí, será que é isso mesmo? Será que Deus escolheu quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo? Ele começou a questionar isso aí. Então, o que vai ser defendido por Armínio vai ser o seguinte, eu dei uma lida no livro, o livro não está aqui, que ele é em PDF, depois eu vou colocar um trecho dele lá para você
dar uma lida, mas é o Roger Olson. Roger Olson escreveu esse outro livro aqui, A Teologia do Século XX, Os Anos Críticos do Século XXI. É um livro que eu já li dele, além de outros, mas é um livro muito bom, mas não fala desse tema especificamente. O Roger Olson ele fala muito de arminianismo, e esse livrinho dele é um livreto que ele tira algumas dúvidas. Ele coloca assim, o seguinte, que de acordo com o arminianismo, os pecadores sozinhos, sem o poder libertador da graça, não exercerão uma boa vontade para com Deus. Então, até aí, Armínio concordava com Calvino, que o homem está no pecado, ele sozinho não tem a capacidade de se achegar a Deus, porque ele está morto em delitos e pecados. Isso é bíblico, ele não vai negar isso aí. Então a doutrina da depravação total é uma doutrina que é aceita dos dois lados. Claro, muda uma coisinha aqui e acolá, mas de forma geral é que o homem sozinho não tem essa capacidade. Porque dizer que o homem sozinho tem a capacidade de se achegar a Deus é cair na heresia de Pelágio, isso é pelagianismo, então não é correto. Então ele diz o seguinte, que o homem sozinho não tem essa capacidade, mas sob a pressão de graça libertadora e capacitora, muitos realmente buscam a Deus, que já os buscou, chamando-os para que se arrependam e creiam. A iniciativa da salvação é de Deus. Então aquelas pessoas que buscam a Deus para a salvação é porque elas já foram tocadas, e aí elas ouvem o Evangelho e resolvem crer ou não no Evangelho. Continuando, o que o Olson vai falar aqui, o Roger Olson vai falar? O arminianismo foca na questão do pecado e da salvação. Então a gente está falando dentro desse contexto. As vontades dos pecadores estão presas ao pecado, até que sejam libertadas pela graça preveniente de Deus. Então, o que acontece? Qual é a diferença aí do calvinismo para o arminianismo? O que Armínio discordou de Calvino? É assim, está lá o pecador, morto em delitos e pecados, não tem a capacidade de se achegar a Deus. Aí, o Espírito Santo toca. Essa pessoa é chamada para o Evangelho, para entender o Evangelho. Ela recebe esse chamado de Deus, ele recebe o toque do Espírito Santo, ela é chamada. Segundo Calvino, essa pessoa não tinha a capacidade de negar. Uma vez que ela entende o Evangelho, ela olha para o Evangelho, acha o Evangelho algo tão bom, tão maravilhoso, que ela jamais vai recusar. Ela olha para o pecado e fala, não, isso aqui vai me destruir, eu quero o Evangelho. Então ela sempre vai escolher o Evangelho. Então, segundo Calvino, todo mundo que era tocado escolheria o Evangelho, escolheria crer em Cristo. Acontece o seguinte, que aqueles que nunca escolheram o Evangelho é porque nunca foram tocados. Tá? Então, se a pessoa ouviu o Evangelho e recusou, é porque ela nunca foi tocada. Então, se alguns são tocados e outros não, significa que de antemão Deus escolheu uns para serem salvos e outros para serem condenados. Era isso que explicava o calvinismo. E Armínio veio e falou, não, não é assim. Quando eles são tocados, quando o pecador é tocado, ele olha para um e olha para o outro, ele pode escolher. Eu quero seguir a Cristo, eu não quero seguir a Cristo. Então, o que Armínio veio dizer é que a graça de Deus ela pode ser resistida. Então, o que o calvinismo ensina é a graça irresistível, não é graça forçada, tá? É irresistível, ela é muito boa que não pode ser resistida. Acontece que todo mundo que é tocado crê, então, se nem todo mundo crê, significa que Deus tocou em alguns e não tocou em outros. Né? Mas para Armínio, Deus toca em todos. Isso ele chama de graça preveniente. O que é a graça preveniente? Ele fala assim, é a graça resistível que convence, chama, ilumina e capacita os pecadores de forma que eles são capazes de se arrepender, crer em Cristo e ser salvos. Então, o que Armínio vem trazer aqui da graça preveniente é que Cristo, depois que ele morre e ressuscita, ele, de alguma forma, ele toca nos corações, claro, o Espírito Santo, essa questão do momento que acontece, que a graça preveniente alcança o pecador, não há um consenso. Alguns dizem que todo mundo foi tocado já, e tem a capacidade de escolher ou recusar a Cristo. Outros dizem que é só no momento que a pessoa ouve o Evangelho. João 12, 32 fala assim, ó, e eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim mesmo. Então Jesus está falando que quando ele ressuscitasse, ele iria atrair todos a ele. Então isso aqui é uma passagem usada para falar da graça preveniente. Então o que é a graça preveniente? Uma graça que ela não salva ainda, ela possibilita o homem a crer. Então é o toque do Espírito Santo que a partir daquele momento o homem pode crer ou não crer. Ele pode aceitar ou ele pode recusar o evangelho. Então aí começa a principal diferença. Armínio bateu nesse ponto, nessa tecla, né? Ele pensou assim, não, peraí, vamos ver isso aqui. O que isso aqui está querendo dizer? E aí ele começa, a partir daquele momento que você diz que o pecador ele pode escolher crer ou não crer, então significa que ele tem livre escolha, tá? O livre arbítrio que ele tinha perdido na queda volta, é retomado, não pelo esforço próprio humano, mas pela uma ação do Espírito Santo na vida do homem. Então ele tem essa livre escolha, ele pode recusar. Então ali ele quebra de cara a questão da eleição. A Bíblia fala muito de eleição. Para Calvino, né, para o calvinismo, a eleição ela é incondicional, ou seja, Deus escolheu alguns para serem salvos. Essas pessoas um dia, quando ouvirem o evangelho, serão tocadas e irão crer. Já para Armínio, essas pessoas um dia irão ouvir o evangelho e poderão crer ou não crer. Então, a eleição ela é baseada na presciência de Deus. Deus viu de antemão quem um dia iria crer ou não iria crer. Então, a presciência de Deus é a base da eleição arminiana, defendida por Armínio e pelos arminianos. Acontece o seguinte, que quando Armínio morreu, ficou ali os seus seguidores, as pessoas que acreditavam nas suas ideias. E eles foram chamados de remonstrantes, acho que é remonstrantes o nome, se estou pronunciando certo aqui. E os remonstrantes, eles foram julgados no que foi chamado de Sínodo de Dort, na Holanda. Foram feitas cerca de 150 reuniões e concluíram que essa doutrina ensinada por Armínio, que depois foi abraçada pelos remonstrantes, ela era heresia, herética. Eles foram expulsos da Holanda, e enfim, foi uma confusão na época, eles foram considerados hereges, porque todo mundo na época era calvinista, defendia a ideia calvinista. Então eles eram minoria, eles perderam lá. No entanto, eles continuaram pregando os ensinamentos de Armínio, e cerca de 100 anos depois, John Wesley abraçou essa ideia, essa doutrina arminiana, e aí começou a pregar e fez um grande avivamento na Inglaterra e divulgou um pouco mais o arminianismo. Então os metodistas, wesleyanos são arminianos. Depois essa doutrina veio para os Estados Unidos e o movimento pentecostal, quando surgiu, abraçou também a ideia da doutrina arminiana. Então assim, as igrejas arminianas se popularizaram por causa mais de John Wesley. Então a doutrina, o que foi ensinado por Armínio ficou dentro da universidade. Tá? Quem tirou isso da universidade e popularizou foi John Wesley, tanto que foi um grande pregador, um grande avivalista. E essa doutrina, o arminianismo, no caso, né, pregada por Armínio, ela realmente tem base bíblica também. Então eu costumo dizer que as duas têm base bíblica. Tá? E como que uma pessoa pode ser considerado arminiano? Então o Olson, no seu livreto lá que eu li, eu vou disponibilizar para vocês, fala assim, que um arminiano é alguém que é crente, é um protestante, né, alguém que é crente, afirma a depravação total, então afirma que o homem é pecador e não consegue chegar a Deus de forma sozinho, sem a ação divina. Ele afirma que a eleição é condicional, baseada na presciência divina. Então Deus elegeu nós, baseado na sua presciência, onde ele vê quem vai crer e quem não vai crer. Então é o contrário do calvinismo, que vai dizer que Deus elegeu de forma incondicional, tá? Então um vai divergir do outro. E aí ele afirma que a expiação é universal. Então o arminiano ele vai dizer que Jesus morreu por todos. O calvinista vai dizer que Jesus morreu somente para os eleitos, aqueles que Deus escolheu de antemão para serem salvos.
Então, não que a salvação é automática, tá? Muita gente confunde isso no calvinismo, acha que o calvinismo afirma que os eleitos são salvos automaticamente. Não. De acordo com o calvinismo, a eleição ela é incondicional, mas a pessoa precisa crer, ela precisa ouvir o evangelho, ser tocada pelo Espírito Santo, crer em Jesus como Salvador e perseverar até o fim. Então é isso que vai caracterizar um salvo de acordo com a teologia calvinista. Tá? Ele ouve, crê e vive uma vida de santidade. Então Jesus morreu por ele. Então quando Jesus veio, ele morreu pelos eleitos. Tá? Já o arminiano, repetindo, o arminiano, ele vai acreditar que Jesus morreu por todos, mas nem todos vão crer, só alguns vão crer, outros vão recusar, porque o livre-arbítrio foi restaurado por meio da morte de Cristo. O quarto ponto seria a quarta afirmação, né? Não o quarto ponto, a quarta afirmação. A primeira, ser protestante, ser crente, depravação total, afirmar que a eleição é condicional e afirmar que a expiação universal, que eu falei já, aí vamos para o quinto, na verdade, né? Afirmar que a graça é sempre resistível. Então, nesse caso aqui, o calvinista vai falar que a graça é irresistível, ou seja, o pecador ao ouvir o evangelho vai crer em Jesus, ele não vai conseguir recusar, porque Jesus é muito bom e ele não consegue recusar. Já o arminiano vai falar assim, Jesus é de fato muito bom, mesmo assim o pecador ele vai conseguir olhar para a graça, olhar para o pecado e vai poder escolher o pecado se ele quiser. Então ele pode resistir à graça de Deus, olhar para Cristo, né, olhar para o pecado e escolher o pecado e não Cristo. Ele pode resistir. Então, é basicamente isso. Tá? Que se você pensa dessa forma, eu acho que quando a pessoa ouve o evangelho, ela pode entender o evangelho, ouve, entender, ser tocada, ela pode recusar ou ela pode aceitar. Tá? Então, se você pensa assim, você tem um pensamento arminiano, porque você está levando em consideração que o livre-arbítrio foi restaurado e a pessoa tem esse direito de escolha. Tá? E aí, a partir daquele momento, a pessoa vai permanecer ou não. A questão de perder salvação é uma outra questão que, segundo os calvinistas, a pessoa que é salva de verdade, ela jamais se afasta. Ela vai ser salva ela vai permanecer até o fim, ela vai perseverar até o fim. Já de acordo com os arminianos, há uma certa divergência. Alguns arminianos falam que a pessoa persevera até o fim, outros arminianos vão dizer que é possível cair da graça, matar e perder a salvação. Então existe alguma divergência aí. O que a Bíblia deixa claro? A Bíblia fala de muitas situações de cair da graça, mas não é algo tão simples assim. É algo que acontece de uma situação onde a pessoa realmente começa a viver no pecado, ou a pessoa recusa Cristo de forma deliberada. Então não é, mesmo os arminianos que acreditam que é possível cair da graça, não é algo assim, a pessoa que pecou ali já perdeu a salvação. Não, não é assim, que todo mundo peca, isso aí é um fato. É quando a pessoa realmente recusa Cristo e quer viver no pecado, então considera que ela já foi salva e caiu da graça, tá? Então tem esse ponto aí também que pode ser levado em consideração, mas até mesmo entre os arminianos há uma certa divergência. Então não é o caso aqui. Então eu não sei se ficou confuso, não sei o que você achou dessa explicação. Tentei trazer uma exposição mostrando aqui os dois lados. Aqueles 5 pontos do calvinismo que são conhecidos, 5 pontos do calvinismo, eles na verdade inicialmente eram 5 pontos do arminianismo. Tá, que foram apresentados no Sínodo de Dort, e quando foi rebatido lá o arminianismo, foi modificado e se tornou 5 pontos do calvinismo, mas inicialmente eram 5 pontos do arminianismo. O que acontece? Muita gente fala assim, por que os grandes teólogos são calvinistas e não arminianos? Porque às vezes a gente tem, assim, aqui no nosso cotidiano, a gente tem, por exemplo, Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, tem o Paulo Júnior, que também está aí na internet, o pessoal fala muito. Então tem os internacionais como Paul Washer, John Piper, e tem os antigos também, tipo Charles Spurgeon. Todos eles são calvinistas, né? Grandes teólogos calvinistas e tal. Mas também tem os grandes teólogos arminianos, Roger Olson, que eu citei aqui,
O Stanley Grenz, que escreveu esse livro junto com ele também, era arminiano. Tem, por exemplo, C.S. Lewis, que também foi um grande escritor, intelectual lá irlandês, né? Então escreveu as Crônicas de Nárnia, por exemplo. Ele era teólogo também, escrevia sobre teologia, escrevia sobre tudo. Ele também defendia a questão do livre-arbítrio, pode-se dizer que ele era arminiano. Norman Geisler também, que foi um grande teólogo, filósofo também, escreveu Teologia Sistemática, morreu recentemente, também é arminiano. Billy Graham, também um grande evangelista, arminiano também. Então, assim, tem dos dois lados, tem grandes pregadores e grandes teólogos e grandes filósofos, enfim, dos dois lados vão ter. Então, não é só de um lado, não. Tá? Então, eu acredito que dá para você defender um ou outro ponto de vista sem denegrir o ponto de vista contrário e isso não influenciar em nada com relação à sua salvação. Tá, vamos lá agora, só para a gente encerrar esse ponto aqui, as implicações práticas disso, né? Então, o que vai acontecer é que quando a pessoa ela é arminiana, ela entende que qualquer um pode ser salvo, ela prega mais o evangelho. Ela evangeliza mais, ela faz mais a obra de Deus, porque ela sabe que qualquer um pode alcançar a salvação. O calvinista, ele tem uma certa tendência, não são todos, tá? Uma certa tendência de achar assim, eu preguei ali, a pessoa não quis crer porque ela não é uma eleita. Não é a maneira correta de agir, mas alguns agem assim. Então, se a pessoa for muito radical, ela pode achar assim, porque não é um eleito e tal, eu nem vou pregar mais. Então, não é bem assim, a gente tem que pregar para todos, tá? Então, tem essa questão de um acusa o outro de algumas coisas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também, porque o arminianismo, se ele não for estudado da forma correta, ele acaba caindo no semi-pelagianismo. Porque já que eu tenho livre-arbítrio, então eu escolho Deus. Tudo bem, tu escolhe Deus, mas a iniciativa foi dele, tá? Cuidado com isso, dizer que você escolheu a salvação por conta própria. Tudo bem, foi você que escolheu, mas você primeiro, antes de ter a capacidade de escolher, você foi tocado. Então a iniciativa foi divina. Tá? Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é através de Cristo, né? Só quem é tocado que vai ter essa capacidade de escolher o evangelho. Então tem que ter um pouco de cuidado para não cair no semi-pelagianismo ou até mesmo no pelagianismo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e entender que a salvação é pela graça, tanto para calvinista quanto para arminiano. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e a iniciativa é divina, certo? Então eu vou encerrar aqui esse tópico e se você quiser ver algo mais sobre essa questão do livre-arbítrio, dê uma olhada no vídeo de destaque da lição 4, que lá eu falo um pouco sobre isso. Tá? Vamos lá, vamos só para a gente encerrar aqui o comentário da lição. O tópico 3 vai falar o seguinte, a transição do pecado à espécie humana. Essa questão da transição do pecado, eu vou ler aqui um trecho do livro do Wayne Grudem, que ele vai falar o seguinte, que a gente tem uma passagem, Romanos 5, 12, 13 e 14 e Romanos 5, 18 e 19. A gente já falou desses versículos na lição 4 e eu vou pedir para você ler esses versículos aí, que vai falar o seguinte, que assim, o versículo 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, o que a gente observa aqui nessa passagem? Que quando Adão peca, o pecado de Adão, ele de certa forma é transferido a todos nós. Então, assim, a conclusão a tirar desses versículos é que todos os membros da raça humana estavam representados por Adão no tempo da aprovação do Jardim do Éden. Como representante nosso, Adão pecou e Deus nos considerou culpados tanto quanto Adão. Então, tem gente que vai discordar desse pensamento, mas a gente entende que quando Adão peca, ele, como representante de toda a raça humana, todos vão herdar aí o pecado de Adão, a culpa pelo pecado de Adão. Então, da mesma forma que todos herdam a culpa do pecado de Adão, em Cristo, por causa do sacrifício de um único homem, que é Cristo, todos podem alcançar a salvação. Tá? Então, eu não considero
é certo essa questão de eu ser culpado pelo pecado de Adão. Então você não deveria considerar certo Cristo morrer por todos, tá? Porque por um entra, mas por um sai. Então Deus usa a mesma lógica para as duas situações. E para a gente ver aqui mais uma coisinha, é a questão da enfermidade da terra, né? Então quando Adão peca, não somente a raça humana começa a sofrer as consequências do pecado, mas como toda a criação, toda a natureza. Então a Bíblia diz que a natureza, né, toda a criação geme, ansiando por restauração. Então um dia tudo será restaurado do pecado. Então o pecado ele atingiu não somente o ser humano, mas atingiu os animais, a terra como um todo, o universo como um todo. Então foi um impacto no universo como um todo. E aí, quando Deus for restaurar todas as coisas, ele restaura também não somente o ser humano, mas todo o universo. Certo? Então, eu encerro aqui. Está muito quente aqui hoje. Eu não ligo o ar-condicionado por causa do barulho que faz. Então, eu prefiro deixar quente, mas o áudio limpo, né, para você ouvir bem aí. Então, eu encerro aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com os professores da EBD que você conhece, que precisam aprender mais sobre esse assunto. A paz do Senhor. Até a próxima aula.